E é interessante porque o tempo passa, e às vezes a gente acha que não tem jeito, que não vai dar, e de repente a gente vê a beleza do que Deus fez, na vida, no coração e nas famílias. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o visitou, e com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés, e também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu, e de novo, e estava perdido e foi achado. E começaram a festa. É interessante que nessa parábola Jesus fala de um erro de um filho, e do filho tentando voltar para casa com o discurso pronto. Mas o bonito dessa história é que o pai não precisa ouvir nenhum discurso. Ele não quer que o seu filho seja o trabalhador penitente. Ele simplesmente quer abraçar, beijar e amar o seu filho. O que ele quer é senti-lo bem perto do seu peito. E o seu filho, que estava distante na mentalidade dessa parábola, perdido e morto, porque a gente não tinha contato, agora é aquele que pode não apenas desfrutar do amor, mas também experimentar o poder do perdão. Porque a verdadeira alegria daquele pai nessa parábola era abraçar e beijar o seu filho novamente. E o que importava não era o discurso, mas o fato de que o filho tinha voltado para os seus braços. Eu creio que uma das maiores carências humanas é poder ser restaurado e perdoado. Para quebrar é fácil, para machucar é fácil. E sabe, não precisa muito não, a vida mesmo faz isso. Não é verdade? Porque na vida, todos os nossos relacionamentos são implacáveis. Se você falhar no teu trabalho, você vai ser mandado embora. Se você falhar nos seus estudos, você vai ser reprovado. Se você falhar com seus amigos, você vai ser alijado do contexto. O único lugar na face da terra em que pode ter esperança de sempre ser recebido outra vez é no relacionamento da família. E talvez uma das coisas mais bonitas dessa parábola, o maior ensino dessa parábola, é que tem que existir um lugar na face da terra, tem que existir uma convivência na face da terra, que possa ser modelo do que Deus faz conosco, da capacidade de poder perdoar, abraçar, acolher e restaurar outra vez. E se não for a casa, não vai ser nenhum outro lugar do mundo. E talvez a beleza e a singularidade dessa parábola é dizer para a gente que todos nós precisamos de novas chances. Quem aqui já não precisou de uma nova chance? Em qualquer área da vida. Quem aqui já não fez bobagem financeiramente? Vamos falar a verdade. Não ficou enrolado financeiramente. Eu duvido que não tenha ninguém aqui, ou alguém aqui, que nunca teve problemas financeiros. E que não precisasse de uma nova chance de poder se reorganizar. Quantas pessoas aqui já não falharam com pessoas que amaram e que não precisaram de uma outra chance? E o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que no relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, da casa com o filho, é o lugar sempre de uma nova chance.
Porque se não tem um lugar na terra para uma nova chance, então o que acontece é que não há esperança, não há futuro, não há como a gente sair do buraco. E talvez por isso é que essa parábola é tão singular, é tão bonita, porque ela fala da nova chance que Deus nos dá. O modelo que é aqui apresentado desse Pai é do Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui, na verdade, é uma grande ilustração da minha história e da sua história, onde sacrificialmente o Deus Todo-Poderoso nos deu uma nova chance, quando tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e pagou os nossos pecados. E aqui, nessa parábola, o pai paga 2 vezes. Ele dá adiantado a herança e ele acolhe o filho e reparte tudo de novo. E aí a gente vai aprender essa beleza de ser instrumento semelhante a Deus, que é capaz de restaurar. Eu conheço muito filho quebrado. Eu também conheço muito pai quebrado, machucado. Mas essa beleza é que quando a gente pode sentar junto com alguém amado e começar outra vez e tentar de novo, a gente abre uma porta de esperança, de um futuro melhor que ninguém mais faz. E se a gente parar de fazer, não vai sobrar mais ninguém para fazer. Eu acho que uma das belezas de ser família é, junto com Deus, poder juntar caquinhos de gente machucada e quebrada, não para ficar colando e remendando, porque vai ficar feio, mas poder transformar em obras de arte, que deixem a beleza da graça como marca singular na vida das pessoas. E é interessante porque o tempo passa, e às vezes a gente acha que não tem jeito, que não vai dar, e de repente a gente vê a beleza do que Deus fez, na vida, no coração e nas famílias. Para mim, o grande ensino dessa parábola é que há um poder tremendo de Deus atuando quando a gente ensina a perdoar e restaurar. E é interessante que essa parábola ela vai mostrar esse poder nos versículos 22 a 24, quando o Pai não apenas perdoa, mas Ele restaura interior e exteriormente. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés, e também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Esse beijo e abraço trabalharam a restauração tanto interior do coração, os sentimentos, dignidade e filiação, quanto também exterior, quando ela veio acompanhado da capa, do anel e da sandália. E a ideia é que quando nós voltamos aos braços do Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é nosso parceiro na restauração das nossas vidas. E Ele começa a trabalhar em nós, interiormente, e exteriormente nos processos da vida. E eu acho bonito porque nesse modelo a gente vai aprender o significado da paternidade. E sabe, a gente não precisa esperar um fato terrível para aprender a restaurar interior e exteriormente, porque às vezes as coisas são pequeninas, mas tremendas, tremendamente abençoadoras. Eu me lembro que quando estava no ensino, não era nem ensino médio, era no fundamental, e eu estava fazendo algumas aulas de física. Começou a entrar a matéria física, e você tinha que fazer cálculos e assim por diante.
E eu sempre tive habilidades para exatas, mas eu não sei porquê, eu enfiei na cabeça que aquilo era difícil demais e não funcionava, e que eu não dava conta daquilo. E aquilo eu ia repetindo N vezes, que não adiantava, que aquela matéria era muito difícil, que eu não conseguia, e que assim, e pá, e pá. E eu me lembro que a minha mãe parou de fazer o almoço num dia, desligou o fogo das panelas, sentou comigo na mesa e começou a conversar comigo. E ela começou a dizer algumas coisas interessantes. Ela dizia assim: olha, toda vez que você diz que você não consegue, aí que você não consegue. Você tem que mudar. Tem que dizer que você consegue, você tem que dizer que é possível, você tem que mudar esse disco quebrado. Lembra que antigamente eram aquelas bolachas, né? Esse disco quebrado que para no meio do caminho. E ela começou a conversar comigo: olha, você foi tão bem em matemática, isso aqui tem a ver com matemática. Eu sei que ela ficou conversando 1 hora. E o interessante foi que aquela se tornou a matéria mais agradável para mim, e daquele dia em diante, até o final do ensino médio, eu só tirei 10 em física. E eu fico pensando, por que isso aconteceu? Porque teve alguém que teve a coragem de me restaurar interior e exteriormente. E tinha uma coisa bonita na nossa casa, que quando a gente tinha um desafio vencido, meu pai e minha mãe gostavam de fazer festa. E eu me lembro das festas de quando eu chegava com as notas de física. Talvez por isso que eu comecei a tirar 10, porque eu gostava da festa. Então tinha festa, porque eu tinha conseguido. E eu fico pensando, como é importante para uma criança, e como é importante para um adulto, como é importante para um ser humano, poder ser restaurado dos seus medos interiores. A gente não precisa ser restaurado de um problema, de um pecado. Às vezes a gente precisa ser restaurado da gente mesmo, das coisas que a gente permite que estejam fazendo mal para a gente. E Deus nos colocou como pais nesta terra, para sermos parecidos com esse Deus que restaura. E essa parábola está falando disso, de um Deus todo-poderoso que nos ama e que olha para a gente e diz assim: olha, não vai ficar caquinho não, porque eu tenho algo melhor para você. E cada um de nós aqui temos uma história. Se a gente olhar para a nossa história, a gente vai encontrar pessoas aqui que foram restauradas por Deus na sua família, foram restauradas na sua dignidade ferida, que foram restaurados porque Deus lhe deu uma nova vida, porque o amor do Pai não tem problemas de doar todas as coisas sacrificialmente para poder reconstruir. E é por isso que Ele é um Pai modelo para a gente, que a gente vai ter que aprender a ministrar na vida dos nossos filhos. E ministrar na vida dos nossos filhos não é apenas falar sobre coisas boas, é ajudar a crescer nas coisas boas. E às vezes essas coisas boas que precisam crescer, elas são pequenas coisas que ficaram inculcadas na nossa mente. Eu gostei do tema dessa história que a gente ouviu junto com o musical, porque nessa história havia uma coisa inculcada que não era verdade. Será que o meu pai me ama? Mas havia algumas pequenas coisas que ajudavam a inculcar, e outras pequenas coisas que ajudavam a tirar essa inculcação. E o que a gente vai aprender com Deus Pai é que intervir nessas pequenas e depois nas grandes coisas faz toda a diferença na vida de alguém. E quando a gente ama a ponto de restaurar alguém, interior e exteriormente, a gente deixa um legado nessa terra.
E não importa, um dia talvez eu e você como pais não estejamos mais aqui, mas o legado que você deixou de levantar, de erguer, de fazer diferença, de deixar um futuro melhor, vai estar acontecendo, porque nós fomos trabalhados por estas coisas. Eu gosto das palavras do Senhor Jesus, lá em Lucas 12:32, quando ele diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Esse é o Pai que eu tenho, o Deus Todo-Poderoso, que não apenas nos restaura aqui e agora, mas nos dá a vida eterna e o seu reino. E Ele se torna o referencial e o instrumento das nossas restaurações. E queria terminar essa breve meditação pensando no verso 28. E o verso 28 fala do outro filho, que não tem nada a ver com o filho que saiu de casa, mas o filho que ficou em casa. E diz assim: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. E eu fico pensando nessa expressão. Quem conhece a história do filho pródigo, sabe que quando o filho mais novo chegou e o pai começou todo esse processo de restauração, aconteceu algo que é muito comum, não é? Em qualquer família. Um irmão ficou com ciúme do outro. E quem é o pai e a mãe que já não teve que enfrentar ciúme de filhos, não é? De irmãos? Não é? Ah, porque ele é o queridinho da mamãe, é o queridinho do papai, ah, porque isso, né? Olha, se você ainda não ouviu, vai ouvir, se prepare, tá? Porque vai acontecer, faz parte, não é? E tem uns que são mais grudentos, outros menos grudentos, não é? E a gente vai lidando com isso. Mas eu acho interessante que o pai está preocupado com os dois, com o que saiu e com o que ficou. O que ficou bravo e disse assim: ah, você está fazendo uma festa e pegou o novilho, não é? E chamou todos os amigos e fez um churrasco, e o senhor nunca me deu um cabritinho para fazer um churrasco com os meus amigos. E o pai olhou para ele e falou assim: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu, você não precisava nem pedir, está aqui, é nosso. Mas eu acho bonito, não essa palavra, tudo que é meu é teu, é que o pai deixa a festa para ajudar o filho mais velho a entrar de novo na festa. E aqui para mim tem uma grande lição de vida, é que não tem como a gente restaurar o filho que sai ou o filho que fica, se às vezes nós como pais não deixarmos as nossas festas. Não tem como restaurar sem abrir mão de alguma coisa. Não tem como restaurar sem que a gente separe tempo. Não tem como restaurar sem que a gente explique, demonstre de maneira prática e concreta prioridade. Não tem como restaurar se a gente não estiver junto e não ajudar a crescer. E aí a gente vai aprender com Deus essa coisa tremenda. Sabe por que é tão tremendo o amor de Deus Pai para conosco, retratado aqui? É que não importa se você é o filho mais velho ou o filho mais novo, Deus deixou o seu céu para habitar entre os homens e tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. E não tem como a gente imaginar, não é, o céu. Eu fico pensando na tecnologia do céu, a grandeza do céu, e Ele deixou tudo aquilo porque havia algo mais importante. O mais importante eram os seus filhos.
E a grande lição para mim e para você, olhando para cima, é dizer: eu sou esse filho, mais velho ou mais novo, que preciso desse pai que me diz: entra na festa comigo. Mas eu preciso ser o pai e a mãe, que às vezes deixa a panela lá desligada no fogo, como a minha mãe fez. Não era uma festa, era um trabalho, mas ela desligou só para sentar comigo e falar de física. E o pior é que minha mãe não entendia nada de física, não sabia fazer um exercício de física, mas ela me deixou um apaixonado por física, por causa de um desligar o fogo e sentar-se comigo à mesa. Eu fiquei tão apaixonado por física, que essa foi uma das desculpas que eu usei para começar a namorar a minha esposa. Ela estava 1 ano na minha frente, e ela não entendia física. E eu disse para ela: pera aqui, me empresta os seus livros que eu vou estudar. Estudei física e depois ia dar aula particular para ela. E a verdade é que eu tinha segundos interesses, não é? Mas eu dava conta, eu acreditei que dava conta, mesmo que fosse 1 ano na frente. Peguei o livro, estudei e consegui fazer, porque alguém desligou o fogo da panela e sentou na mesa comigo. Às vezes a gente tem que parar as festas. O que isso significa para você, eu não sei. E a gente tem que focar na restauração interior e exterior das pessoas que nós amamos. Nós vivemos num mundo em que nos ensina que é proibido parar. Não tem tempo para parar, não pode parar. Mas esse mundo não fala para a gente o que é mais importante. Não é a panela o mais importante, nem o emprego, nem nada. As pessoas são o mais importante na nossa história de vida. Que Deus nos ajude, com a sua graça, a sermos melhores. E se você está preocupado com o que você está vivendo, lembra, Deus já parou tudo para vir aqui visitar-nos e derramar sua graça sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça da nossa casa, da sua casa, lugar de bênção e de paz. É a nossa oração. Amém e amém.